Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Humberto, sou plantonista de português do Poliandro aqui em São Paulo. Hoje eu queria comentar um exercício, não vou falar especificamente dele, vou analisar essa frase aqui com vocês, que é uma frase do Padre Antônio Vieira, né, que diz: aos que têm a ser em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Por quê? A gente tem aqui alguns elementos que parecem concorrer para determinadas funções sintáticas, mas uma análise mais detida vai esclarecer isso para a gente. Então, para começar, eu sempre aviso quando a gente está trabalhando com análise sintática que a gente deve começar pelo verbo. Nesse caso, nós temos dois verbos, isso já é um indício para a gente, né? A gente já está parte aqui da ideia de que estamos falando de um período composto. Então, vamos lá. Quais são os verbos? Primeiro, a gente tem o verbo pagar, que é, na verdade, primeiro a gente tem o verbo tem, né, na ordem aqui, depois a gente tem o verbo pagar, tá? Então, se trata de um período composto. Os períodos compostos, não sei se vocês lembram e sabem, mas existem algumas formas deles se configurarem. A gente tem um período composto por subordinação e por coordenação. A gente vai ver que esse é um período composto por subordinação, já que uma das orações, quer dizer, um desses elementos aqui que se organizam em torno de um verbo, né, que a gente chama de oração, está exercendo função sintática em relação à outra, tá? Beleza. A primeira coisa, então, olhar para os verbos. Eu vou começar falando do verbo pagar. Eu até tinha citado ele como primeiro, né? Mas é só porque ele vai ser a oração principal. A gente tem alguém que vai pagar algo a alguém. E a gente vai ver exatamente esse detalhe agora. Ó, o verbo pagar, ele pressupõe que você pague algo, que vai ser o objeto direto, né? Esse algo, a expressão, a palavra que ocupar essa função, essa posição, vai ser o objeto direto do verbo pagar. E a alguém, você paga a alguém, que ocupa, portanto, a função de objeto indireto. Né? No caso da maneira como eu construí aqui, esse a do verbo pagar, aliás, esse a do a alguém, né, acompanhando o verbo pagar, é uma preposição que configura então esse elemento como um objeto indireto. Portanto, a gente está falando de um verbo transitivo direto e indireto. Ok, vamos ver então como é que a frase preenche esses elementos. Pagar algo é pagar a semeadura. É isso que vai ser pago, é este algo que vai ser pago, né? Você paga a semeadura. No caso aí, a gente não tem exatamente o sujeito identificado, né? Só na frase, no contexto a gente até vê que existe uma noção de que em algum momento no juízo final será pago a semeadura, aqueles semeadores, né, que vão propagar a palavra de Deus, que vão semear a palavra divina, né, no contexto do sermão. Mas enfim, aqui, este algo a ser pago, quer dizer, o objeto direto é a semeadura. E esse a alguém que vai receber, né, na verdade, o pagamento, esse a alguém a quem será paga a semeadura, é justamente aos que têm a seara em casa. Aí observem que aqui a gente já tem um dado importante, né? Ó, aos que têm a seara em casa, analisando mais detidamente essa expressão, a gente tem aqui uma oração. A gente já tinha falado disso, inclusive. Aos que têm, esse tem aqui é um verbo concordando com o sujeito que está sendo retomado pelo pronome relativo, né? Então se trata de um verbo que está no plural e que tem um sujeito plural, ocupado aqui pelo pronome os, são eles ou aqueles, né, que têm e quem tem sempre alguma coisa, a seara em casa é o objeto direto. Isso daqui é a nossa oração, só que ela exerce a função de. Na verdade, é uma oração completa, né? Você tem ali o sujeito, o verbo concordando com o sujeito e o objeto direto desse verbo, só que toda essa oração ocupa a função de objeto indireto em relação ao verbo pagar. Afinal, são a essas pessoas, ou é a essas pessoas, que será, a quem será paga a semeadura, entende? Entende? Então, a gente está falando aí de uma construção de fato de período composto por subordinação. Você tem essa oração aqui completa, só que ela é o objeto indireto da oração principal, tá?
E aí depois a gente tem a semeadura, que é o objeto direto. Aí não tem segredo, né? É uma expressão formada por um substantivo, semeadura, e um artigo, que é o artigo a. Né? Não tem aqui preposição, não tem nenhuma especificidade. Aliás, a preposição da oração subordinada, né, que ocupa a função de objeto indireto, é a preposição a aqui, que é a mesma preposição que eu tinha comentado lá no início. Quem paga, paga algo a alguém. Esse a alguém são aos que têm a seara em casa, tá bom? Ok, dito isso, precisamos falar de mais um detalhe, porque, tipo, aos que têm a seara em casa, toda essa expressão, deixa eu destacar ela aqui. Aos que têm a seara em casa, toda essa expressão é o objeto indireto. E o nosso objeto direto está aqui, a semeadura. Beleza. E o restante, então, para que serve, né? Tipo, porque tem um lhes aqui. O pagar-lhes-ão, né, essa construção verbal, ela é uma construção com mesóclise, sendo que a forma do verbo é pagarão, e esse lhes está encaixado aqui no meio, faz parte de uma construção de um verbo no futuro. Né? Então, quando você tem verbo no futuro no indicativo, você precisa, sem fatores que justifiquem, próclise, você precisa da mesóclise. Agora, o grande ponto é o que esse lhes está fazendo aqui, qual que é a função dele, né? Normalmente, e a gente aprende isso, o lhes ele ocupa a função de objeto indireto, né? Ele é um pronome oblíquo que ocupa a função de objeto indireto. Mas aqui a gente já tem um objeto indireto. Ele seria apenas um objeto indireto pleonástico, de repente, porque existe isso, né? Existe essa possibilidade de você usar uma forma pronominal que recupera um elemento anterior e reitera, reforça esse elemento, por isso que a gente chamaria de pleonástico, mas que ocupa a mesma função. Não é exatamente o caso. Embora o lhes se refira a esses semeadores, aos semeadores que têm a seara em casa, ele aqui está ocupando uma outra função sintática, que é, na verdade, a proposta, a pergunta do exercício, né? O exercício que eu não tenho aqui, ele na íntegra, mas ele perguntava justamente em aos e lhes, eles tinham o mesmo referente, mas eles não tinham a mesma função sintática. A gente já sabe que aos ocupa aqui a função sintática de objeto indireto com a oração, né? A gente está falando aqui do núcleo, mas a oração inteira ocupa a função de objeto indireto. E o lhes? Bom, pagar-lhes-ão a semeadura. A ideia aqui é a seguinte: eles pagarão a semeadura. Eles, né? A gente não tem aqui exatamente quem que vai realizar isso, mas pagarão a semeadura deles. Ou seja, esse lhes ele serve como um elemento que acompanha a palavra semeadura, caracterizando a semeadura. Por isso, a gente classifica ele como adjunta de nominal. Então, aos que têm a série em casa será paga a semeadura deles. Né? Poderia ser a semeadura feita, ou a semeadura. é, Deixa eu pensar num adjetivo, semeadura bonita, ou a semeadura bem feita, alguma coisa assim. Aqui a gente tem um lhes que equivale a deles, né? Ou a sua semeadura. Eu acabei não colocando sua aqui porque a gente tem um problema no português que é o pronome possessivo. Sua, ele muitas vezes causa ambiguidade, né? Então, usar o deles é mais fácil. Mas a ideia seria um pronome, ele aqui está sendo empregado como um pronome possessivo. E aí, pronomes possessivos, nesse caso, nessa construção, acompanhando o substantivo, funcionam como adjunta de nominal. Né? Eles caracterizam a semeadura, não é qualquer um, é a semeadura deles. É a semeadura deste grupo específico que semeia em casa ou que tem a seara em casa. Certo? É isso, espero que tenha ficado claro. E qualquer coisa é só entrar em contato com a gente no formulário ou no agendamento no Teams. Certo? Bons estudos aí.